Pai do Senhor, meus amados, passando aqui para deixar uma palavra da parte do Senhor nesta manhã e que Deus possa falar através dessa palavra abundantemente ao teu coração, amém? E a palavra de hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, que fala sobre o cego de Jericó. E diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamasse o cego. E chamaram o cego, dizendo: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu gosto muito dessa palavra e eu vou começar lá hoje pelo final, onde diz: E seguiu a Jesus pelo caminho. E aqui a gente entende que Bartimeu, ele não queria apenas um milagre. Ele não queria apenas ver as coisas naturais, mas ele queria ser salvo por Jesus. E a Bíblia é tão linda porque ela nos deixa isso bem claro. Porque quantos receberam um milagre e não voltaram para agradecer? Quantos receberam um milagre e não seguiram mais a Jesus? Simplesmente vieram até a casa do Pai, pediram algo, o Pai lhe entregou e simplesmente o abandonou. Simplesmente não foram gratos. Mas a Bíblia nos deixa bem claro que Bartimeu, ele persistiu naquilo que ele queria, porque ele clama a Jesus para ter misericórdia dele, e muitos o repreendiam, mandando ele se calar. Mas ainda assim, ele clamava cada vez mais alto. Ou seja, no meio da nossa caminhada vai existir pessoas que vai nos mandar calar, que vai falar pra gente: desiste, não vai acontecer. Você não vai conseguir, você não vai vencer. Só que a gente tem que perseverar, como Bartimeu perseverou, e continuar clamando a quem nos prometeu. Porque ele jamais vai te prometer algo e não vai cumprir. Em tempo oportuno, as promessas dele há de se cumprir na minha e na tua vida. O que me chama muita atenção nesse texto é que Bartimeu, ele era cego. E mesmo ele sendo cego, ele enxergou com os olhos espirituais que aquela oportunidade poderia ser única. Porque vão existir oportunidades na minha e na tua vida que serão únicas, que elas não vão voltar, vão ser aquela única vez. E se eu e você não estiver ligados em Deus, a gente vai deixar ela passar e ela não vai voltar. Então agarre as oportunidades que Deus tem te dado. Ontem eu gravei um áudio e eu disse para que a gente pare de se sabotar, de se menosprezar, de achar que não temos valor nenhum, porque a gente tem valor. Então, ainda que no meio da tua caminhada, muitos estão te repreendendo, muitos estão dizendo para você calar, muitos estão dizendo para você desistir de orar pelo aquele teu filho que está lá no tráfico.
daquele teu marido que continua bebendo, daquela porta que não se abre, do filho que você não consegue gerar. Muitos estão te repreendendo, mandando você desistir, dizendo que não tem mais solução, dizendo que não há mais saída para aquilo que você tem clamado. Mas eu quero te dizer nessa manhã, seja perseverante como Bartimeu perseverou. Ele perseverou tanto, que no versículo 49 diz, e Jesus parando, né? Disse que o chamasse. E chamaram o cego dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Aí que eu entendo que Bartimeu ele poderia ter ido até Jesus. Ele era cego, mas ele andava. Ele poderia ter pedido para que alguém levasse até Jesus. Mas ele preferiu ser chamado. A persistência dele, ele preferiu ser chamado. E ele estava falando, Senhor, tem de misericórdia de mim. Tem de misericórdia. E eu fui pesquisar sobre misericórdia. Significa que misericórdia é ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Então, Bartimeu estava falando, Senhor, eu quero que o Senhor tenha de misericórdia de mim. O Senhor está vendo tudo que eu estou sentindo. Então, tenha de misericórdia de mim e me cure, né? Me tira a cegueira, mas não só a cegueira física, como também a cegueira espiritual. Porque se a gente olhar para a palavra, a Bíblia diz que a tua fé te salvou. Ou seja, além dele ser curado, porque o mestre fala que ele havia, né, voltar, a Bíblia diz que ele voltou a enxergar, e ela nos deixa bem claro que ele foi salvo. Antes mesmo dele ver, ele foi salvo, né? Porque no versículo 52 diz assim, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo ele viu. Primeiramente, ele foi liberto, ele enxergou com os olhos espirituais, né? Para depois ele enxergar com os olhos físicos. Então, o Senhor primeiro salvou a vida dele, para depois o curar. Então, assim, seja perseverante como Bartimeu. Ele perseverou e alcançou o desejo do coração dele. E além dele alcançar o milagre físico, ele alcançou também a salvação. Então seja grato quando Deus fizer algo por você, ainda que seja pequeno. Eu lembro que algum tempo atrás, algumas semanas atrás, eu estava chorando e falando com Deus, Senhor, vai para 10 anos. Que muitos sabem, né? E isso não é novidade para ninguém. Que eu oro ao Senhor a respeito de um filho. Que é algo que eu desejo, é algo que é o meu sonho, que a minha casa deseja, que meu esposo deseja. E enquanto eu orava ao Senhor, depois eu ouvi uma mensagem e a mensagem dizia assim, seja grato por aquilo que você tem. Seja grato pelos seus animais. Passe tempo com eles. Passe tempo com o seu esposo. Passe tempo com a sua família. Seja grato pelo que você tem. Porque depois Deus há de te dar aquilo que deseja do teu coração. E ali eu entendi, e até falei com meu esposo esses dias, falei assim, eu sou grata a Deus por ter você na minha vida. Por ter a nossa casa, por tudo que temos, por nossos animais. E eu lembro que naquele dia, depois de eu ouvir essa mensagem, eu peguei um lençol, fui para a área onde fica os meus cachorros, eu deitei com eles, eu comecei a brincar e eles pulavam, eles se divertiam. E eu entendi que eu devo ser grata por tudo que eu tenho. Ainda que dentro do meu coração, o meu desejo é de ser mãe, né? De gerar um herdeiro. Mas enquanto eu não gero um herdeiro, eu tenho que ser grata por tudo que eu tenho. Porque ainda que eu não tenha filhos gerados de mim, eu tenho outras coisas do quais eu posso agradecer a Deus, eu posso ser grata a Deus. E olhando para a mensagem, eu vejo muito a gratidão de Bartimeu, porque ele poderia apenas ter recebido aquilo que ele queria, que ele fala para o Senhor, eu quero ter vista, que eu tenha vista, eu quero enxergar. Ele poderia apenas ter recebido o milagre
e ter abandonado a Cristo, como muitos de nós fazemos no decorrer da nossa caminhada, né? Quantos milagres nós já recebemos e nem sequer testemunhamos na casa do Senhor para engrandecer o nome dele. Então, Bartimeu, ele foi grato, ele agradeceu e o seguiu. Ou seja, durante a sua caminhada, ele continuou servindo ao Senhor. Ele fez a obra. Eu creio, vamos conjecturar, né, que ele ajudou outras vidas, né, a se chegar a Deus. Ele falava certamente do milagre que o Senhor havia feito sobre a vida dele. Então, que nessa manhã você seja como Bartimeu, perseverante. Persevere na oração, persevere naquilo que você tem buscado ao Senhor. E ainda que já tenha passado tantos anos, 10, 20, 30 anos, e você ainda não tenha visto o milagre, continue crendo, porque quem te prometeu, ele é fiel para te garantir vitória. Em nome de Jesus, persevere. E enquanto você não alcança aquilo que você tem clamado ao Senhor, aquilo que você tem buscado ao Senhor, comece a adorar a Ele por tudo que você já tem. Porque certamente até aqui o Senhor tem te sustentado. Certamente até aqui você alcançou coisas que você nem imaginava. Porque se eu for olhar para minha vida, eu jamais imaginei que um dia eu teria uma família, que um dia eu teria uma casa, que um dia eu seria feliz, que um dia eu conheceria Cristo, né? E tem um louvor que eu gosto muito que diz: "Ah, se antes eu soubesse como é doce te servir, não perderia o tempo que eu perdi", né? Então, assim, se a gente soubesse como é bom adorar desde muito cedo, a gente não teria perdido tanto tempo da nossa vida. Então, o adore, o exalte. E eu gosto muito de dizer assim, adore o Senhor, mesmo que você não tenha alcançado a tua vitória ainda. Já comece a agradecer, já comece a fazer culto de ação de graças, porque o teu milagre ele já está pronto. Ele já está pronto. O Senhor já escreveu, o Senhor já preparou. Mas se você ainda não recebeu, é porque Ele, né, ainda está te preparando para receber o seu milagre. Para que quando você receber, você não perca sem preparo. Então, creia nisso que Deus está te preparando, tá bom? Graça e paz, que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Fica na paz do Senhor.